de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará. Me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Quero agradecer por isso tudo que fazes por mim. Pelas bênçãos sem fim, grande é o amor por mim. Confio sempre em ti. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus, Olá, irmãos. Boa noite. Nós estamos nos preparando já para a sequência do nosso estudo do livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos. Eu vou pedir você para você pegar a sua Bíblia e nós estaremos dando sequência ao nosso estudo. Muito bem? Pegue aí a sua Bíblia, a Palavra de Deus, pois nós estaremos examinando-a durante essa série de estudos do livro de Atos. Eu, pastor Eliakim, pastor titular da Igreja Batista em Jardim Santana, assumi o compromisso de, nesses tempos de pandemia, estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos. Lógico que tudo aquilo que nós fazemos no ministério, no pastoreio, através de estudos e mensagens e reflexões, nós não fazemos por acaso. Existem propósitos, existem objetivos. Nós queremos suprir
determinadas necessidades dentro da igreja do Senhor Jesus. Num desses estudos que eu fiz com vocês, num dos comentários que nós tivemos, porque às vezes depois do estudo nós recebemos, lógico, comentários, né? Do estudo, dando para nós, assim, um retorno daquilo que está chegando. E um dos ouvintes, e uma das pessoas que estavam acompanhando o estudo, que fez o estudo, colocou a questão que a igreja de hoje precisava ser parecida com a igreja que nós vimos em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. E colocava, precisamos ser igual a essa igreja, nós não somos igual a essa igreja. Eu estou pegando este comentário que foi feito para dizer para todos vocês, e também para a pessoa que fez o comentário, que ótimo, e tem que ser assim, nós esperamos este retorno, nós esperamos comentários dos estudos que são feitos, para dizer que nós estamos estudando o livro de Atos exatamente com esse propósito. Esse é o objetivo. Eu estou vendo, você está vendo, todos nós estamos vendo como está o comportamento da igreja nesse tempo. Como a igreja está se comportando, como ela está agindo diante destas dificuldades. E antes que você pergunte, mas por que o livro de Atos dos Apóstolos? Porque a igreja da qual nós temos falado através dos estudos de Atos, os discípulos, os servos de Deus do tempo de Atos dos Apóstolos, passavam situações semelhantes a que nós estamos passando. Um outro contexto. Nós estamos aí vendo um contexto de peste, de enfermidade, de tempo muito prolongado, de dor, perca, sofrimento, desânimo, situações que esta geração nunca enfrentou, eu nunca passei, nós estamos passando agora. A igreja da qual nós estamos citando, o livro que nós estamos estudando, tem um panorama muito parecido, semelhante, de dor, sofrimento, pessoas sendo expulsas da sua cidade por uma questão de fé, por uma questão de convicção, decisão tomada por pertencer ao cristianismo, por ser cristão, pertencer à igreja de Cristo. E é por isso que nós estamos estudando. Esse é o propósito. Nós não estamos aqui estudando para preencher tempo ou algo desta natureza. É para nós tirarmos lições e aplicar na nossa vida. Agora, eu quero aproveitar este momento de introdução aqui do estudo, este retorno do estudo de Atos, depois de algumas semanas que ficamos sem o estudo, e hoje nós estamos aí no capítulo de número 12, o último estudo, nós vimos o capítulo de número 11, e hoje nós estamos no capítulo de número 12, falando exatamente de sofrimentos cruéis para os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos ver este contexto em que os apóstolos estão presos.
capítulo 12 aqui de Atos, trabalha a questão do milagre, né? Pedro sendo solto da prisão, né? Que nós estaremos vendo isso. Então, o que nós estamos apresentando para vocês é exatamente para reflexão. E uma coisa que eu quero dizer para você, para todos vocês, nossos irmãos da Igreja Batista em Jardim Santana, mas também irmãos de outras igrejas que têm nos acompanhado, amigos nossos, que têm acompanhado o estudo de Atos dos Apóstolos, que quando nós estudamos aqui o livro de Atos, não tem a proposta de o estudo servir para olhar para a vida dos outros. Ficar olhando o que os outros estão fazendo, se estão fazendo certo, se estão fazendo errado, se estão agindo assim, se estão agindo de outra forma. Não, meus queridos. O propósito não é esse. O propósito é olhar para nós. O propósito é deixar que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Aquele que está em pé, cuide para não cair. É uma questão pessoal. Essa questão pessoal do testemunho é intransferível. Esse do sempre melhorar é algo nosso. Se nós fizermos isso, o nosso testemunho de atos, ações de vida cristã vai repercutir. Assim como se nós condenamos o que os outros fazem, sempre estamos criticando, sempre estamos dizendo que o outro não está fazendo, que o outro está desanimado, como pode? Isso também vai ter repercussão de algo chato, que a pessoa parece que só olha para a vida dos outros. Por isso que Jesus nos chama a atenção de dizer, olha, enquanto estamos às vezes preocupados com o cisco lá no olho do irmão, existe uma trave que está dentro dos nossos olhos. Vamos olhar, vamos resolver o nosso problema, vamos nos animar, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o que é correto, vamos agir como igreja do Senhor Jesus. Mas tem que começar de você, se alegre, enfrente o grande desafio que Deus tem colocado para você e para a sua família. Não é só a sua família que tem passado por desafios e dificuldades, está todo mundo passando por desafios e dificuldades. Então nós cuidamos da nossa família e intercedemos e oramos, suplicamos pelos nossos irmãos para que Deus também esteja dando força como Ele dará força para nós. Muito bem, vamos então ao capítulo 12, senão nós ficamos aqui nesta conversa, né? Nesta fala de levantamento de circunstâncias que estamos vivendo, e a gente não consegue andar aqui no estudo do livro de Atos. Capítulo 12, olha aí, Pedro sendo solto. Ele é solto por quem? A esta altura, você já deu uma olhada aí no capítulo 12 de Atos, né? E já percebeu que Deus manda um anjo para soltar Pedro. Pedro solto por um anjo. E eu quero já, nesta primeira frase, olhando para o capítulo 12 de Atos, eu quero dizer para você o seguinte: o Deus que nós servimos é o mesmo, não muda. Se Ele der ordem, se Ele, no tempo, na hora, do momento dele, dá ordem aos seus anjos para vir e retirar todas as barreiras, fechar portas, abrir portas. Assim como foi com Pedro, também será nesse tempo em que nós vivemos. Eu creio, eu acredito nisso.
Com certeza, irmãos. Eu acredito sim nisso. E eu tenho certeza que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, também acredita nisso. Olha aí o capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 4, tem algumas informações que eu acredito ser interessante para o nosso estudo. Nós vamos fazer uma conceituação histórica para entendermos certos acontecimentos do livro de Atos, aqui do capítulo 12 de Atos. Então, do versículo 1 ao versículo 4, nós encontramos Herodes, o Antipas I, Herodes, o Antipas I, ele era filho de Aristóbulo. Olha, nomes estranhos aí, não é para colocar esses nomes nos seus filhos, não, queridos. Ele era filho de Aristóbulo e sobrinho de Herodes Antipas, o mesmo que mandou decapitar João Batista e que também interrogou Jesus. Ele era sobrinho deste Herodes. Ele foi neto de Herodes o Grande, era um homem maligno. Grave aí esta palavra. Um homem maligno, que produz malignidade, maldade, terror, medo. Tudo para que ele seja reconhecido como Deus. Ele seja reconhecido como a maior autoridade e poder do seu reino. Ele procurava satisfazer anseios de seus amigos, gente que vivia e sentia prazer no pecado. Entre esses amigos aí de Herodes estava o terrível Calígula. Se você fizer uma pesquisa a respeito de Calígula, você vai ver quem era esse homem. E era ali, chegado de Herodes o Grande. Capítulo 12 está trabalhando todo esse cenário. Um cenário que mostra o que os discípulos, a Igreja de Cristo, estava passando. E então, ao perceber o crescimento da Igreja e a indignação dos judeus com os cristãos, ele mandou prender e decapitar Tiago, irmão de João, o filho de Zebedeu. Tiago é preso e decapitado. O mesmo que fizeram com João Batista. Após isto, vendo a satisfação dos judeus, ele mandou também prender a Pedro. Sua intenção era fazer o mesmo com Pedro, o mesmo que fez com Tiago. Essa era a intenção dele. O propósito dele era exatamente esse, diante da repercussão que para ele, positiva dos judeus, em iniciar esse extermínio aos apóstolos do Senhor Jesus. Então, do versículo 1 ao 4, esse cenário é apresentado para nós aqui neste olhar que estamos fazendo do capítulo 2 de Atos. Olhe agora os versículos 5 até o versículo de número 11 do capítulo 12 de Atos,
E nós vamos observar aqui agora, Atos 12, de 5 a 11, o propósito soberano de Deus. Agora sai Herodes e entra a ação de Deus. E quando Deus age, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem pode impedir? É essa agora o novo cenário que nós começamos a ver, a ação de Deus na vida dos seus apóstolos. O Senhor pretendia usar a vida de Pedro como seu apóstolo, como pregador, como missionário, em várias áreas, em muitas áreas. Com isto ele veio e enviou um anjo para libertar e salvar a Pedro, quebrando os grilhões das portas das prisões e abrindo e colocando Pedro em liberdade. Este episódio responde a muitas questões da vida sobre o propósito de Deus. Responde questões sobre o propósito de Deus. Deus tem um propósito e esse propósito vai acontecer. É só crer, é só acreditar. Deus cuida, Deus está vendo tudo. Deus tem o controle de todas as coisas, independente das circunstâncias em que nós vivemos. Isto referente a todas as áreas: enfermidades, mortes súbitas, calamidades, e pode aumentar aí a lista que você quiser. Existe propósito, Deus está vendo, Deus tem controle e Deus vai agir no tempo dele. É assim que vai ser, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Vai ser dessa forma. Neste caso, e é muito importante que nós façamos, por exemplo, como o salmista fez. Ter o mesmo comportamento que o salmista fez diante de calamidades, diante de dificuldades, diante de situações como nós estamos vivendo. Quando tudo parece caminhar para uma calmaria, o mar se torna revolto, anunciando um tsunami para varrer todos pela frente. Mas Deus tem o controle disso. Nós temos que crer nisso. Foi por isso que o salmista diz: levanta os meus olhos. Olha só, ele está dizendo para levantar os olhos. Isso significa que é para ver. Levante os olhos você também e veja o que está acontecendo. E ao ver o que está acontecendo pela fé, você pode dizer: Deus tem controle disso. No tempo de Deus, Deus vai agir. Eu creio nisso. Levante os olhos e veja isso. Foi o que o salmista fez. Olha só. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Faça isso também. Faça a pergunta e logo em seguida, e ao olhar para as circunstâncias, dê uma resposta pela fé. O salmista fez isso, ele deu uma resposta. Olha só o que o salmista fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. A citação do salmista agora que eu acabo de apresentar para você está no Salmo 121. Se você ler o Salmo de número 121, você vai ver exatamente este comportamento, esta atitude, esta ação do salmista em não abaixar a cabeça, não fechar os olhos, não desanimar, não jogar a toalha, não, levantou os olhos, viu e tomou uma atitude. De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Porque se ele fez os céus e a terra, e tudo que existe na terra, ele vai cuidar de tudo isso. Ele tem cuidado de tudo isso e eu faço parte desse todo. Então Deus vai cuidar de mim.
Olha aí o versículo 1 e 2 do Salmo 121, que a essa altura você se não abriu a Bíblia porque já sabe de cor, já percebeu essa questão. Então, nós não podemos perder de vista, aqui, olhando aqui para Atos capítulo 12, nós não podemos perder de vista o propósito e o socorro de Deus. O mais importante de tudo é estarmos firmes neles, irmãos e amigos. Nós temos muita gente se esmaiando, ficando anêmico, apático, espiritualmente, desanimados, achando que tudo está caindo só sobre a sua cabeça. E sabe por que isso tem acontecido? Porque não tem levantado os olhos para ver. Então, se você está sentindo assim, levante os olhos e vê que essa situação, ela é mundial. É a humanidade toda que está gemendo. Não é só você e sua família. O mundo todo está gemendo. Então, grite por socorro. De onde vem o meu socorro? E logo em seguida você também pode responder e dizer: o meu socorro vem do Senhor. Eu creio, nós cremos nisso. Vamos nos fortalecermos diante de situação desta. Porque a palavra de Deus diz, vocês estão aí estudando o livro do Apocalipse, e a palavra de Deus diz que no fim Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Cremos ou não cremos nisso, irmãos? Não é isso que na escola bíblica dominical estamos estudando? Vocês estão estudando? Vai chegar a esse momento, no fim, Ele enxugará toda lágrima. Eu creio, nós temos que crer. Não é só isso não pode ser só uma frase, uma força de expressão. Isso tem que ser a demonstração do que eu creio, a demonstração do que você crê, do que você acredita. O nosso Deus é um Deus tremendo. Olha aí agora, do versículo 19 ao versículo 21, do capítulo 12 de Atos. 19, faz o seguinte, vamos ver até o versículo 24, né? 12, de 19 a 24. Mas antes disso, ainda, eu acho que seria interessante nós darmos uma olhada do versículo 12 a 18. Isso, 12 a 18. Que tem uma atitude que Pedro faz e que não pode passar despercebido aqui no texto. Aqui de 12 a 18 diz que Pedro, ao ser liberto pelo anjo, ele vai imediatamente à casa de Maria, mãe de João Marcos, e o que ele encontra? Ele encontra lá uma parte da igreja reunida em oração por ele. Oração independente de pandemia, independente de acabar a pandemia, independente de estar tudo parecendo que o tsunami vai levar, ou estarmos usufruindo de grandes vitórias, não é para parar, é para continuar orando. A igreja tem que continuar orando, a igreja tem que continuar intercedendo, se presencial ou virtual, se coletivo ou individual. É que quando nós falamos de igreja, nós pensamos numa questão coletiva. A igreja é o corpo, vários membros orando e intercedendo pelo mesmo propósito. E Pedro viu esta cena, a igreja orando. Aí do versículo 12 ao versículo 18, nós vemos isso.
E como é muito comum da nossa parte, quando eles abrem a porta e vê Pedro, eles não acreditam que Pedro está ali. Mas nós somos pequenos. Deus faz o milagre mesmo a gente sendo pequeno, frágil. Às vezes nós oramos e parece que não acreditamos no que estamos fazendo. Fala assim, ore, interceda, porque Deus faz o milagre. Agora sim, nós vamos para o versículo 19 até o versículo de número 24, depois de termos destacado esse episódio que é muito importante, muito significativo aqui para o nosso estudo. Aí do versículo 19 a 24, mais uma vez, nós vamos observar a ação de Herodes Antipas, mostrando para todos que ele não temia a Deus e continuava oprimindo o povo sem a menor compaixão. Mesmo diante dos milagres de eu mandar o anjo, abrir as portas da prisão, tirar Pedro de lá, isto não mudava o coração de Herodes. O bicho era maligno, era ruim, assim como seus amigos. Isto fez com que o Senhor, aí novamente Deus começa a colocar em prática o seu plano. O Senhor Deus envia novamente anjos, o seu exército angelical, para feri-lo. Já que diante dos milagres, diante de tudo que ele mostrou, não foi o suficiente, agora ele vai sentir na carne, ele vai ser ferido. Veja só, isso é o que nós estamos vendo aí nos versículos 19 a 24. E ele é ferido de quê? Ele é ferido de uma peste mortal, de uma enfermidade mortal. Não haveria remédio, não haveria vacina, não haveria magos que pudesse curar a enfermidade que o Senhor mandou, tocou em Herodes o Antipas. Então, é interessante nós observarmos estes acontecimentos aqui, bem significativo para nós. Vamos fazer agora uma retrospectiva, até mesmo para você ir anotando aí na sua Bíblia. Olha, não fique preocupado em riscar sua Bíblia, não. Pode riscar com lápis, pode riscar com marcador. Quando nós riscamos, fazemos um marcador, isso ajuda depois nós entendermos o que nós estudamos. Veja só então, até aqui, o que nós estudamos. Olha só, uma retrospectiva, uma reflexão. Capítulo 12, de 1 a 4, estudamos o quê? Olha aí na sua Bíblia, se você quiser marcar, pode marcar e pega o marcador e coloca aí. Tiago é morto, decapitado e Pedro é preso. Esse é o cenário apresentado desses 4 primeiros versículos. Do versículo 5, que nós apresentamos para você, 5 a 11, o milagre. Deus manda o seu anjo e chega da prisão, quebra os grilhões, os cadeados, abre as portas da prisão e solta Pedro. Pedro é solto. Olha o que Deus faz. E ninguém pode impedir isso. Os guardas, os soldados, o exército não podia impedir isto. O capítulo 12, do versículo 12 ao 18, existe uma perplexidade dos irmãos que estavam em oração, suplicando pela vida de Pedro, já que a intenção do monarca
era decapitá-lo, era matá-lo. Então eles oravam por Pedro, pedia a Deus pela vida de Pedro. Mas eles ficam perplexos. E sabe por que eles ficam perplexos? Porque o milagre aconteceu. Porque alguém bateu a porta. E quando a menina vai lá e abre a porta e diz que é Pedro, todo mundo fica dando risada, dizendo: olha, você está vendo fantasma? Você está vendo visão? De tanto falarmos aqui sobre Pedro, que você já está vendo Pedro. E ela: não, é Pedro sim. Olha só o que acontece aqui nesse texto. E do versículo 19 ao 24, esse último momento em que nós passamos aí para vocês, o juízo termina aí com o juízo de Deus sobre Herodes. Deus toca sobre ele, já que ele não quer acreditar, não consegue abrir os olhos para ver o que Deus está fazendo. Então vem a justiça de Deus e tira-lhe a vida, para que a paz e o propósito de Deus pudesse dar continuidade. Então, se nós observarmos do versículo 1 ao versículo 25, nós vamos ver aí a perseguição por Herodes Agripa I. Quem está agindo aí é Herodes Agripa I. E é importante observarmos observarmos aí essa questão. É bom nós olharmos e vermos o que Deus faz, o que Deus realiza em nossa vida. Agora, nós, observando esses últimos momentos aí do livro, do capítulo de Atos 12, para nós concluirmos, Lucas, ele retorna agora a sua história, ele agora direciona a sua história. Se você observar aí o versículo 30 do capítulo 11, que nós lemos, que nós estudamos no último estudo com vocês, o capítulo 11, versículo de número 30, agora ele direciona a sua história para a igreja em Antioquia. Começaremos vendo esta atuação de Lucas com a igreja de Antioquia. E com isso, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, nós observamos aí esta forma do estudo que nós apresentamos no capítulo 12, esse resumo do capítulo de número 12, mostrando propósitos, mostrando objetivos, levando você a entender por que nós estamos fazendo esta série de estudos. Nós estamos fazendo essa série de estudos para nós entendermos de uma vez por todas a forma de Deus agir. E entendermos de uma forma, de uma vez por todas, que Deus é o mesmo. Deus do século 21, o Deus que desta pandemia que nós estamos vivendo, e que tanta interrogação tem. Quando é que vai terminar? Quando vai acabar? Está perto? Não está perto? Qual é o efeito que a vacina vai ter em nosso corpo, em nosso organismo? Quanto tempo mais vai durar? Lembre de uma coisa, Deus tem o controle. E diante do controle de Deus sobre tudo isso, eu quero te aconselhar como seu pastor, como servo de Deus, que tira aqui das páginas sagradas desse texto
e passa para você, dizendo para você o seguinte: espere com paciência no Senhor. A certeza que eu tenho é que Deus vai ouvir o seu clamor, é que Deus vai ouvir a sua oração. Ele está ouvindo a oração do seu povo em toda a face da terra. Não esqueça disso, meu irmão, minha irmã. O Senhor está ouvindo. Creia, nós precisamos crer nisto. O Senhor diz: se o meu povo orar, se o meu povo clamar, se dobrar, se humilhar, eu ouço e vou remover e vou tirar essa enfermidade, essa peste, essa doença, essa desgraça, esse sofrimento, essa dor. Eu vou consolar o coração de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. É o meu povo, o povo que eu amo, o povo que eu cuido. Apesar de estarmos passando por essas terríveis aflições, a palavra de Deus neste momento para você, quando nós olhamos aqui para a Bíblia, é de bom ânimo. Tenha bom ânimo. Olhe para Jesus. Ele está contigo, Ele está comigo durante todos os momentos da nossa vida. E é assim que eu quero concluir o estudo deste capítulo, com um propósito, com um objetivo muito grande de te fortalecer. Levante. Coloque aí cor nesse rosto. Tira essa palidez, esse desânimo, e levante diante de Deus. E olhe e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e ponto final. E é por isso que eu me animo agora de estarmos juntos em oração, porque nós cremos no poder da oração. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esses momentos. Pai querido, Deus bondoso, eu louvo a Ti, eu glorifico a Ti, ó Deus, porque o Senhor é o Deus bom, maravilhoso, que tem domínio sobre os céus e a terra. Cuide, Senhor, dessa família agora, ó Deus. Tudo aquilo que eles estavam pensando fazer, ó Deus. Ó Senhor, se for algo que não está dentro do projeto do Senhor, passe, Senhor, a borracha em tudo isso. Apague, Senhor, tudo isto. Coloque-os de pé. Reanime-os. E sussurre, ó Deus, no ouvido deles, para que eles possam pronunciar estas palavras: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Porque Ele me ama. Porque Ele cuida de mim. Ele cuida da minha família. Ele é o Senhor da vida. Ó Pai, estabeleça esse estado de graça e de bênção sobre a vida do Teu povo, da Tua igreja, Igreja Batista em Jardim Santana, a Tua igreja espalhada por toda a face da terra, todos os nossos amigos. E nós oramos nesse instante pela fé que nós temos em Cristo Jesus e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, meu amigo. E o próximo estudo, o capítulo de número 13, está maravilhoso. Você não deve perder por nada o capítulo 13 de Atos. Até o próximo encontro, o próximo momento que nós estaremos juntos. Que Deus te abençoe e uma semana abençoada para você e sua família. Fique aí com a música maravilhosa que escolhemos para que você possa refletir sobre tudo o que ouviu até aqui.
Até a próxima oportunidade, que Deus te abençoe. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra